Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo do assunto problemas do segundo grau. Vamos fazer uma questão agora aplicada pela FAAP de São Paulo. Perfeito? Uma questão simples também, mas a gente está dando aquela recordada básica, não é isso? Nesse assunto importantíssimo, tá bom? Que é problemas do segundo grau. O que são problemas do segundo grau, né? São situações problemáticas que nos levam, ou que são solucionadas por meio de uma equação do segundo grau. Aí nós chamamos isso de um problema do segundo grau. Da mesma maneira, quando a solução é feita através de uma equação do primeiro grau, isso será um problema do primeiro grau. Perfeito? Vamos ler a questão? Diz assim: determine dois números pares e consecutivos cujo produto é 624. Vamos lá então? Vamos resolver? Gente, é uma questão bastante simples, né? E aqui tem um detalhe importante para a gente começar a conversar. Fala-se muito que a representação de um número par tem que ser 2n, não é isso? 2n. Eu tenho essa opção de fazer isso, mas na verdade a gente pode trabalhar, vamos considerar que esse número n é um número par. Perfeito isso, ó. N, se n é par. Quando eu multiplico n por um outro número par, eu terei par vezes par, o resultado é par. Então você imagina assim, mas esse n pode ser ímpar. Não poderia ser ímpar, porque se n é ímpar, quando eu multiplico por o ímpar, eu nunca terei o número par. Portanto, representar por n está corretíssimo. Então, se um número par, são dois números pares e consecutivos, então eu tenho um número par. O próximo par, né, são duas unidades além. Quer ver? Pensa assim, ó. 8 é par. Quem é o próximo par? 8 mais 2, 10. 20 é par. Quem é o próximo par? 20 mais 2, 22. Perfeito? Então, se o meu n é par, n mais 2 será o próximo par, o par consecutivo a ele. Então, o problema fala que o produto de dois números pares e consecutivos é 624. n, que multiplica n mais 2, é igual a 624. Perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar. E agora eu vou indicar, olha só, chuveirinho, n ao quadrado mais 2n é igual a 624. Vamos puxar o 624 para o primeiro membro, aqui, ó, n ao quadrado mais 2n menos 624 igual a zero. Olha só, gente, acabei de chegar aqui, em que situação, né? Olha só, acabei de chegar numa equação do segundo grau. Cabe a mim, então, resolver essa equação do segundo grau. n ao quadrado mais 2n menos 624 é igual a zero. E lembrando a fórmula de Bhaskara, n é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2a. Vamos lembrando quem é o a, quem é o b, quem é o c. Olha só, o a é o coeficiente de n ao quadrado, no caso aqui o a é 1. Quem é o b? O b é o coeficiente de n, no caso aqui o b é mais 2, ou b igual a 2, e finalmente o c, que é o termo independente, aquele que não contém a incógnita, que no caso aqui não contém o n, é o nosso menos 624. Atenção com o sinal, ele vai seguido de seu sinal, por favor, tá gente? C é igual a menos 2, 624. Vamos lá, vamos resolver Bhaskara? Olha lá que eu tenho n é igual a menos b, o b é 2, então eu tenho menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes menos 624, que é o valor de c. Perfeito? Então, vamos trabalhar sobre tudo isso, sobre 2 vezes 1, que a gente sabe que é 2. n é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4 mais, olha só, menos 4 vezes menos 624, isso dá mais 2.496. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que a gente sabe que é 2. n é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 2.500 sobre 2, e aí a gente percebe, né, que nosso semblante se anima, se alegra, abre um sorriso, na medida em que 2.500 é um quadrado perfeito. 2.500, gente, a raiz quadrada de 2.500
não é nada mais, nada menos que 50. Tá bom? Então, aí fica muito simples. Quem é o meu n? O meu n será igual a menos 2, mais ou menos 50 sobre 2. E daqui vão nascer duas raízes. Uma delas é usando o sinal de mais e a outra é usando o sinal de menos. 2 menos 2 mais 50, isso me dá 48 sobre 2, que me leva ao resultado 24. Já tenho um desses números pares, 24. Vamos ver agora usando o sinal negativo. Ó. Menos 2 menos 50 sobre 2, menos 2 menos 50, isso dá menos 52 sobre 2, dá menos 26. Acabei de encontrar minhas duas raízes, mas de uma forma estranha, né? Olha só, o que eu tenho que analisar aqui é o seguinte, será que está certo isso aqui? Gente, olha só, se o n é 24, o par seguinte será 26. Já tenho um par de respostas. Os números são 24 e 26. E tem um ou também. Esse menos, se eu achar que um deles é menos 26, quando eu somo 2, eu terei menos 24. Então eu tenho duas soluções, hein? Os números são 24 e 26, ou menos 24 e menos 26. São dois pares de soluções, perfeito? Positiva e negativa. Aí cabe a seguinte informação aqui, que é interessante, que digamos, uma polêmica matemática, né? Nós devemos considerar os números negativos como sendo pares e ímpares, essa coisa da paridade. É uma questão de extensão. Normalmente, como é que começou a coisa, né? Nós tínhamos os números naturais e aí nós definimos pares, múltiplos de 3, de 4, de 5, de 7 e assim por diante. Depois nós podemos ou não estender essa visão para o conjunto dos números inteiros. E quando nós estendemos para o conjunto dos números inteiros, que é até uma visão mais ampla atualmente, a gente percebe o seguinte, os números pares podem ser positivos e negativos. Então o menos 2 é par, o menos 4 é par, o menos 26 é par, o menos 24 é par. Perfeito? Por quê? Eles são divisíveis por 2. Você divide por 2 e vai encontrar também um número inteiro. Tá certo? Menos 24 por 2 dá menos 12. Então é questão de extensão. Então normalmente nós consideramos números pares os números inteiros. Quando chegamos nos racionais, aí deixa de ter sentido. Não tem sentido falar que 2/3 é uma fração par. Não, aí não existe. Mas a nível de números inteiros eu posso sim considerar menos 24 e menos 26 como números pares, sem dúvida alguma. Da mesma maneira que eu posso dizer que o menos 24 é um múltiplo de 3, é um múltiplo de 8 também, é um múltiplo de 8 dentro do conjunto, nessa extensão para o conjunto dos números inteiros. Perfeito? Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo vai encontrar mais de 200 páginas num site totalmente gratuito, focado no ensino fundamental. A parte de álgebra, né, a parte de aritmética estão completíssimas, temos um pouco de geometria também, mas aos poucos a gente vai melhorando isso aí. Tá certo então, gente? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal matematicamuitofácil.com, né? Esse link aqui, ó, esse link te leva a uma página. Nessa página, quando você clica se inscrevendo, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado o quê? Ou seja, queira ser avisado. Então, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Perfeito, gente? Uma questão simples que nós acabamos de fazer, né? Bem simples, mas foi bom que a gente recordou. Recordamos aqui equação de segundo grau. Lembramos nesse papo aqui, né, de números naturais e números inteiros, e mostramos que o menos 24 e o menos 26 são sim ambos números pares dentro da extensão dos números inteiros. Perfeito, gente? É isso aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula, onde eu farei essa mesma questão, só que aí de uma forma totalmente diferente, sem entrar com a equação de segundo grau, fazendo ela por raciocínio lógico, por tentativa matemática. Perfeito? Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.